Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Eita glória! É com muito louvor que eu e você devemos glorificar o Senhor, entendendo que Deus não deixa um justo sem resposta. Eu e você podemos até estar em sofrimento, mas se eu e você clamarmos ao Senhor, se eu e você nos dedicarmos ao Senhor, buscando Ele de todo o nosso coração, pode ter certeza que Ele envia a providência, Ele envia o socorro. Só confia e tenha fé, porque Deus nunca abandona um filho. Irmãos, abram a Bíblia de vocês aí, no livro do profeta Daniel, e ouça a mensagem de Deus para a minha vida e para a tua vida, para a nossa vida. Ouçam a mensagem que Deus me trouxe neste dia de hoje para levar a sua palavra e a sua mensagem a todos os servos do Senhor. Irmãos, eu quero alertar a cada um de vocês: não se preocupem, não se importem com os deboches de pessoas que dizem até mesmo que servem a Deus, que acreditam no Senhor, mas que duvida do teu chamado, que te afronta, que tenta te humilhar, te colocar para baixo. Para essas pessoas que muitas das vezes não têm sabedoria e dá ouvido à conversa dos ímpios, essas pessoas, Deus tem uma mensagem para elas, assim como teve para o rei Dário, que não conseguiu dormir a noite inteira pensando na injustiça que cometeu contra Daniel por dar ouvido a pessoas que estavam manipulando ele, pessoas que persuadiram ele para tomar uma decisão errada. Assim é na tua vida e na minha. Quantas pessoas mudaram de opinião na tua vida e na minha, ao invés de fazer o que Deus ordenou fazer, decidiram dar ouvidos ao ímpio, criando decretos para que prejudicasse a minha vida e a tua. E você se preocupou com isso? Pois Daniel não se preocupou não. Daniel obedeceu e continuou servindo a Deus de todo o seu coração. Olha a mensagem: e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino.
Então os presidentes e os príncipes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes dos reinos e os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição de qualquer, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Irmãos, a mensagem é forte. Aqui houve uma conspiração contra Daniel. E como vocês ouviram, todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores concordaram para que o rei criasse um edito, que todo aquele povo adorasse e clamasse só ao rei, e se tivesse alguma petição que fosse buscar ao rei. Mas eles fizeram isso porque eles sabiam que Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Mas Daniel não se acovardou não, ele continuou buscando ao Senhor de todo o seu coração. Continuou fazendo suas orações e clamando a Deus com muita intensidade. E como a sua janela ficava aberta, aqueles homens seguiram Daniel para vigiá-lo e para acusá-lo diante do rei. E chegando diante do rei, eles acusaram Daniel. E ali o rei não tinha o que fazer, porque ele criou um edito, ele foi induzido a criar aquele edito, que aquele que desobedecesse seria jogado na cova dos leões, e o rei teve que lançar Daniel na cova dos leões. Porém, pela manhã, quando o rei chegou, sabendo ele que Deus livraria Daniel da cova dos leões, ele pergunta para Daniel se ele estava vivo, e ele disse que sim, que estava vivo, que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E Daniel saiu ileso de dentro da cova dos leões. Então eu quero que você entenda o seguinte: a partir daquele momento o rei, ele chama aqueles que acusaram a Daniel e todos os seus familiares e pede para que sejam lançados na cova dos leões. E antes que eles chegassem no fundo da cova, eles foram devorados pelos leões. Então aqui mostra para eu e para você que a gente não precisa e nem deve temer aos levantes, a pessoas maldosas que nos acusam, que nos apontam, que usam até mesmo a nossa fé contra nós para nos prejudicar. Quantas pessoas já disseram: ela está falando da mensagem de Deus para as pessoas, ela está induzindo as pessoas a servir a Deus, de pessoas que dizem que também servem ao Senhor. E essas pessoas, elas se voltam contra nós e tentam de todas as formas nos prejudicar. Mas sabe quem nos protege? É o próprio Deus. É o próprio Deus que nos protege, que envia um anjo para nos livrar da maldade, para que eu e você, mesmo jogados na cova dos leões, a gente saia ileso, a gente continue com saúde, em paz, porque Deus, Ele é Pai, Ele te protege, Ele te abençoa. Então não tenha medo de continuar servindo e buscando ao Senhor, orando a Deus, para que Ele te proteja e abençoe a todas as pessoas para quem você leva a palavra e a mensagem do Senhor. Continue sendo fiel ao Senhor, que Ele será fiel a ti. Não olhe para trás, continue em frente, para que Deus possa te abençoar e mudar teu cativeiro e a tua história. Deus está no controle de tudo na tua vida. Então não temas aos levantes, às maldades, à falsidade, à calúnia e às difamações, porque Deus está no controle de tudo na tua vida e na minha.
Que Deus te abençoe. Amém.